Olá, bom dia. A paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo, que se reúne em Lagoa de Itaenga, uma pequena cidade no interior de Pernambuco, a 70 quilômetros do Recife. E o meu prazer é esse, é estar aqui todos os dias com o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e eu vou ler apenas o versículo 45, que diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ao que me parece, os discípulos, eles não queriam viajar sozinhos. Eles só queriam ir se Jesus estivesse com eles. Jesus tinha algo mais a fazer ainda no lugar aonde estava e precisava que eles adiantassem, porque a vida de Jesus era uma correria. Ele precisava de estar em muitos lugares com o propósito de anunciar para o povo, para a nação, em especial para os judeus, o reino de Deus, que as pessoas se arrependessem, porque o reino de Deus estava próximo. E os discípulos, eles viam, eles presenciavam os sinais, as maravilhas, os belíssimos sermões que Jesus pregava, e eles estavam tão acostumados que eles queriam apenas acompanhar Jesus. Eles queriam ver e ouvir. Mas quando chegou a hora de que Jesus mandou que ele só embarcasse para um outro local, eles insistiram: nós só vamos quando o Senhor for. E Jesus insistiu com eles. A Bíblia diz que Jesus insistiu, atualizado, diz que Jesus compeliu, que é a mesma palavra, insistir para que eles fossem. Nessa atitude dos discípulos, eu consigo identificar três tipos de cristão que existem na igreja. Três tipos de pessoa: de cristão, de crente, de servo, de discípulo, como você queira chamar. Mas eu gostaria de destacar para vocês esses três tipos de pessoa que existem na igreja. O primeiro é aquele crente que acha que tudo quem deve fazer é a liderança. Ele está vendo, ela está vendo a necessidade, mas não faz nada, porque isso é papel de fulano, isso é papel, isso é o serviço de fulana. E a gente vê isso na Bíblia, em João capítulo 13, quando estava ali os 12 e Jesus sentado na ceia e precisava alguém para lavar os pés. E ali tinha tudo, mas não tinha alguém para servir, não tinha um servo. E foi Jesus que pegou a toalha e foi lá. Esse é o tipo de cristão que acha que é a liderança quem deve fazer tudo. O segundo é aquele tipo de cristão ou de crente, Tomé. Lembra? João 20, 24, quando Tomé disse: se eu não colocar as minhas mãos
no lugar do escravo, se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acredito. Então, foi essa característica que os crentes demonstraram quando Jesus mandou ir sozinho e ele disse: se Jesus não for, se eu não estiver perto dele, vendo ele fazer, eu não acredito que ele vai estar cuidando de nós. E o terceiro tipo de crente é esse, de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nesses três tipos de crente se engloba toda a humanidade cristã. Então, em qual desses três você se encontra? Porque nós temos que estar em um desses três, ou aquele acomodado, ou aquele duvidoso, ou aquele pronto para a obra. Eu espero que eu e você estejamos prontos para a obra, porque foi para isso que Jesus deixou eu e você aqui na terra, porque o mundo precisa ser evangelizado. E esse trabalho, esse papel, esse serviço é meu e seu. Seja sincero com você mesmo. Você já fez algo já hoje em prol do crescimento do reino de Deus, pensando na salvação de uma pessoa? Se não fez, está na hora. E se fez, Deus seja louvado. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?